Pessoal, chegamos ao nosso quinto convidado desta semana tão emblemática em que nós comemoramos 250 anos da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. E hoje estou recebendo aqui, além de meu comandante, meu superior, um grande amigo que é o Sargento Wesley Borges de Oliveira. Comandante, obrigado por tirar um pouquinho do tempo do senhor, eu sei que é corrido, Sargento Borges está na folga, então poderia estar lá aproveitando com a família, mas veio conversar aqui com a gente e contar um pouquinho para a gente fechar essa trajetória, né, dos nossos convidados, década de 50, 60, 70, 80 e agora com um militar que ingressou na gloriosa PMMG na década de 80, Sargento Borges, lá em 1998. Comandante, conta para nós um pouquinho como é que foi esse ingresso, o que levou o senhor a escolher a Polícia Militar, ou foi a Polícia Militar que escolheu o senhor? Conta para nós um pouquinho desse início de carreira. Diego, muito obrigado pelo convite. Nós ingressamos em 98 na Polícia Militar, é uma vocação, sempre quis, né, e acompanhava aqui a saída, comboio do pessoal da Rotan na época. Ingressei nos quadros da Polícia Militar, servi por 11 anos no pelotão Rotan e é muito gratificante conviver e presenciar todas essas mudanças que vêm ocorrendo no decorrer dos anos. Bom, o Sargento Borges, como ele bem disse, ele passou boa parte da sua carreira trabalhando no grupamento de rondas táticas metropolitanas, também conhecido no município à época como rondas táticas municipais, porque hoje nós temos a Rotan concentrada em Belo Horizonte, mas nós tivemos durante muitos anos esta atividade de recobrimento, da qual eu também muito me orgulho de ter trabalhado por muitos anos no pelotão Rotan, e o Sargento Borges, ele teve uma trajetória muito marcante. Então, conta para nós como que foi esse ingresso, esse início na Rotan, como que eram as viaturas. Hoje a gente tem Trailblazer, semi-blindada, né, viaturas modernas, mas como é que era na época do senhor? Não, já era uma época, hoje uma evolução muito grande. Nossa época, o militar mais moderno, que no caso seria eu, teria uma câmara de ar dessas pneus de bicicleta, que se a porta da viatura não desse certo, a gente amarrava ela para ela não abrir sozinha. Era algumas viaturas precárias, e no ano de 2006 que começou a melhorar a frota, já chegar as Blazers, a gente trabalhava com aquelas veraneio básica. Época de frio, lataria esfriava. Época de calor, era um calor intenso. E era na raça. E eu lembro uma vez, como eu disse, o Sargento Borges é meu amigo, o senhor contar uma história que um militar, a porta abriu, dessa vez não teve como, né, segurar, sim. A porta abriu e esse militar caiu e depois deram falta. Como é que foi essa história? O comboio estava descendo ali pela próxima igreja da Medalha Milagrosa e as viaturas com o fecha-comboio acompanhando. De repente, a penúltima viatura, a porta abriu, o militar caiu e foi rolando para o lateral. E não dava tempo, porque havia uma transmissão, né, via rádio, e a gente tentando avisar para a viatura da frente que um militar tinha caído. De repente, ficou até, apesar de trágico, foi engraçado, porque quando conseguimos falar, uma viatura perdeu um militar, aí o pessoal não estava sabendo nem onde que tinha caído, aí retornou as viaturas para recolhê-lo. E quem que era esse militar na época, o senhor lembra? Na época, o finado, salvo engano, era o Marcelo? Era o Max? Era o Max. E teve um tempo também que ocorreu um fato semelhante, era o pessoal do Canil. A Roca passou pelo mesmo local, uma situação semelhante. Eles passando em perseguição à motocicleta, de repente a roda traseira da viatura ultrapassou a viatura, saiu. Então, assim, era uma situação crítica. A viatura não era tão novinha igual as viaturas de hoje. Eram bem aproveitadas. Teve um fato, que foi um fato muito inusitado, que aconteceu com o Sargento Borges, e aí eu vou pedir para ele relembrar essa história. Sim. Que foi durante, acho que no trânsito,
Parece que teve um dia que o senhor ficou nervoso, e aí quando o senhor descobriu essa pessoa que estava sendo abordada pelo senhor, era um membro, né, do Poder Judiciário. Como é que foi? Foi muito engraçado, porque aquela época era mais dinâmico, então você tinha que chegar para definir. Então era o que a gente chama de recobrimento, ele tinha que chegar e já dar uma resposta mais enérgica, e havia um indivíduo resistente ali na área central, e de repente a viatura do setor, a viatura de área ali tendo dificuldade, ele segurando um alambrado, e chegou a viatura de Rotan lá, a qual fazia parte da equipe. Era o soldado Borges na época? A época o soldado Borges, pouca experiência em termos assim, não, pouco tato, e chegou e vibrando muito. Quando de repente aquele autor resistente estava bastante difícil de segurar ele, a equipe foi lá e conteve ele, fez imobilização, e de repente parou uma Blazer, um carro de um cidadão. Parou e desceu, cruzou os braços. E olhando no sério, né? Aí eu, naquela situação assim, vibrando demais, falei, estragou o veículo? Precisa de guincho, alguma coisa? Ele, não, tá tranquilo, o carro tá funcionando. Eu falei assim, então dá linha na pipa, vai embora. Aí de repente ele me fala, não, eu gostaria de presenciar a ação policial, porque eu só vejo no ar-condicionado. Eu trabalhando na primeira vara criminal, então eu posso julgar, mas eu nunca tinha visto. Aí, né, como diz, o chão abre e tal, é queda livre o tempo todo. Aí o mais antigo foi lá conversar com ele falou, não, gostaria de falar com o CPU e tal. Eu falei, nossa, vou conhecer Minas agora, né? Pela polícia vou conhecer várias cidades. Mas aí ele passou para o oficial CPU, falou, gostaria de que o senhor realinhasse o militar, tal, que a gente vê que ele está vibrando bem, mas precisa de alguns ajustes. E esses ajustes aconteceram e a gente foi pegando, né? Mas foi engraçado. E aí depois o senhor encontrou esse juiz no estádio de futebol? Não, aí foi na audiência. O estádio de futebol tem uma situação. Outro, é verdade. Aí na audiência. Passado 3 anos, aí chegamos na audiência, estava aí um sargento já experiente, aí eu reportei a ele, aconteceu essa situação. Ele falou, não, o juiz lida com tanta gente aí, ele nem vai lembrar disso não. Aí fui chamado, ao que eu entrei na sala de audiência, o juiz estava cabisbaixo assinando documentação. Aí olha que ele olhou para mim e falou assim, senhor policial, tudo bom? O senhor está calmo? Posso ficar daqui? Só estou pegando uma caneta, o senhor não está nervoso? Aí relembrou e... Lembrou e ainda tirou onda. Isso é engraçado. Esse segundo fato, se você me permite, também pela Rotan, a gente fazendo o isolamento, era um clássico lá entre o Uberaba Sport e o Atlético Mineiro. E o nosso comandante regional, todo caracterizado como torcedor na época, torcedor do Atlético Mineiro, todo empolgado, queria tirar uma foto com o time. E nós tínhamos feito o isolamento, faixa zebrada, cone e as viaturas atravessadas, para não misturar a torcida. E ele veio e pulou. E aí o que acontece? Eu já estava na condição de cabo ali. Aí foi a sua autoridade, o cabo, né? Foi lá e falou assim, cidadão, você não viu viatura da PM aqui, isolamento, os cones todos? Ele falou, não vi. Eu falei, não, então você não me mata de vergonha, não. Faz a gentileza, pula novamente e vai para o outro portão. Ele foi e pulou. Falou, senhor, desculpa aí, seu cabo. Não, tá tranquilo, tá valendo, mas presta atenção. Quando chegou, que eu me designaram para ficar no portão, aí fui pro portão 2, que era para auxiliar nas buscas, tal. Aí veio aquele cidadão que eu tinha interpelado. O mesmo que o senhor mandou acelerar e despular. Justo. Aí quando ele chegou, todos os sargentos que estavam próximos prestou a continência regulamentar. Senhor, sem alteração, tal. Mais uma vez, meu chão abriu. Falei, nossa. Aí falei pro meu comandante de guarnição à época, Sargento Alex. Falei, Sargento Alex, quem que é esse cidadão? Você não conhece, não? Seu coronel é RPM. Aí é queda livre. Foi assim, como diz, eu tava quase ganhando aquele fantástico mundo de Bob, né? Sempre dando um fora. Mas aí depois a gente foi, com a experiência, foi tendo mais uma articulação. Mas foi gratificante. Mas aí ele conversou com o senhor? Depois, no final, assim, para quebrar o gelo que não tinha, tirou uma casquinha, né? Ele chegou perto de mim lá, né, o coronel RPM da época, falou assim, seu cabo, eu vou só aqui no time aqui do Atlético, eles vão entrar aqui no estádio, posso entrar? Eu falei, seu coronel, o estádio é nosso, fica à vontade. Coisa boa. Foi muito legal. Bom, Sargento Borges, ele com certeza vivenciou diversas ocorrências e eu gostaria que o senhor trouxesse para nós talvez uma ou duas
que tenha marcado, né? A gente que conhece o senhor sabe da trajetória operacional que o senhor desempenhou na polícia, né? E ainda desempenha. Mas eu gostaria que o senhor escolhesse aí pelo menos umas 2 ocorrências que marcaram a carreira do senhor, seja por talvez o risco de morrer naquela ocorrência, ou às vezes algo que aconteceu com um companheiro de equipe. Vamos relembrar aí. Sim, a primeira ocorrência é do operacional. Certa vez havia um supermercado na Avenida da Saudade e o pessoal, entrou 3 indivíduos do estado de São Paulo, anunciou o roubo e uma das viaturas nossas tinha o hábito de passar naquele local ali, que eles já faziam, pegavam o QCL, né, que é o lanche, a refeição. E quando eles chegaram, já não deu tempo mais de recuar. E aí o indivíduo que estava fazendo o roubo, fazendo a cobertura, começou a fazer disparo contra aquela viatura. E ela saiu em marcha ré, pedindo apoio e tal, e minha viatura estava próximo. E a gente chegou até o local lá e participou, foi meu primeiro troca de tiro. Então foi assim, uma adrenalina, aquela situação, e as pessoas começaram a correr, e naquela época, muito magro, um dos marginais começou a correr na avenida. E a minha equipe correndo atrás dele, de repente eu comecei a deslanchar à frente. E esse indivíduo começou a jogar dinheiro tal, e a população pegando, e de repente houve uma troca de tiro com os outros indivíduos. Um mototaxista passando pelo local foi baleado. E ali, num fator de persistência, esse indivíduo começou a correr e escondeu em uma residência. E naquela época a gente tentando verbalizar tal, me marcou muito porque em um dado momento ele efetuou um disparo, mas não percutiu. E assim, a presença divina no nosso trabalho, aquele dia eu senti ela nitidamente. Ele disparou no senhor? Disparou, mas não percutiu. E quando chegou o restante do reforço, aquela situação, um corredor muito estreito ali, foi meu primeiro contato com verbalização, para convencimento do autor e tal. E a gente conseguiu, apesar de uma intensa troca de tiro e alguns dos marginais terem ficado feridos, nenhum dos militares se feriu. E foi, para mim, a primeira ocorrência de muito êxito. Nós conseguimos recuperar o dinheiro, toda aquela situação. Então, para mim, foi muito gratificante. Isso foi em 2006. 2006. Isso. Em 2021, essa ocorrência, para mim, ela é emblemática, que me marcou muito. Foi o ano que eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai em janeiro de 2021. E durante um patrulhamento de rotina, já na viatura, pela 212 CIA, já no que a gente chama setorial, né, viatura diária, trabalhando com o cabo Jefferson, e nós recebemos uma informação que tinha um indivíduo tumultuando no interior do ônibus. Só que quando nós chegamos no local para averiguar, não se tratava disso. O senhorzinho tinha problemas, ele tinha esquecimento, ele entrou num ônibus em Salvador e foi para Brasília, acreditando que era um ônibus coletivo, e pagou, deu dinheiro para o motorista lá e comprou o bilhete e foi embora. Só que ele ficou apavorado em Brasília, viu um ônibus lá em São Paulo e parece que as vistas dele não auxiliou bastante, confundiu o S de São Paulo com o de Salvador, embarcou nesse ônibus e chegou aqui no terminal. Chegando aqui no terminal, a gente trabalhando com ele tal, e ele muito agressivo, tal, um senhorzinho de 93 anos. E ele não conseguia. E assim, eu falei, gente, agora nós estamos num impasse. O ônibus precisando ir embora e o senhor não conseguia falar o certo. Aí eu tive assim, uma iluminação, né? Porque naquele momento eu já não sabia o que fazer, porque perguntava para ele tal, checando o documento, nada. Resolvi pegar o celular, digitar o nome dele para verificar se a gente achava alguma coisa. Esse senhor estava desaparecido em Salvador já há mais de 7 dias, e a família desesperada e já trabalhando com ou possibilidade de sequestro, ou que ele tivesse perdido a vida, ou vítima de um latrocínio, alguma coisa. Sempre pensando no pior. Quando eu pesquisei e vi lá a foto dele, pessoa desaparecida, a gente começou a tentar. Aí eu conversando com a família, só que a família tinha recebido tanto trote, que eles já não estavam acreditando. Aí me distrataram bastante, falou, você é isso, por que você está precisando disso, você precisa de dinheiro? Eu falei, não, eu sou policial militar, e eu estou com esse senhor aqui em Uberaba. Aí a pessoa até ironizou, falou, como que ele vai estar em Uberaba, gente? Ele sumiu aqui no Canela, que é um bairro lá de Salvador. Eu falei, vou fazer uma videochamada com a senhora, e a senhora vai vir aqui, só me fala se é ele ou não.
Aí fiz a filmagem, tal, e encaminhei para a filha. Aí foi aquela comoção, que ele estava vivo, coisa e tal. E aquilo, de certa forma, é a aparência dele, quando meu pai ia à perda do meu pai recente, me comoveu. E aí o que aconteceu? Igual eu te falei, quando você tem vocação e quando você gosta daquilo que faz, você trabalha pouco. Não tinha onde colocar esse senhor. E ele, assim, carecendo de tratamento, de uma higienização, coisa e tal. Até então a gente não sabia quem seria aquele senhor, só sabia que era uma pessoa que estava perdida, extraviada. Conversei com o oficial do CPU, falou, não tem como deixar no albergue, deixar uma situação, vou fazer o seguinte, lá em casa tem algumas roupas do meu pai e tal, eu vou levar ele, se o senhor autorizar, tal, eu levo. E foi autorizado. Aí trouxe esse senhor até a minha residência, até que os familiares chegassem, e a gente descobriu que ele era uma pessoa muito influente em Salvador, que ele até tinha feito algumas casas históricas lá, pro pessoal lá, que ele era um arquiteto. E era o arquiteto preferido de Jorge Amado, né? E aí o que acontece? E aí a imprensa explorando essa situação da importância dele. Mas para mim foi uma importância muito grande essa ocorrência, porque assim, é um presente de Deus para me relembrar aqueles momentos com meu pai, e eu já estava bem assim, né, em luto naquela situação, e foi muito gratificante reintegrar esse cidadão ao convívio dele e perceber na família aquela situação de alívio, né, de ter o pai novamente. E às vezes, assim, né, para mim foi um ciclo interrompido, mas que eu pude, através dessa situação, permitir que outra família tivesse reencontro com o pai. Então, para mim foi gratificante. Parabéns. Parabéns, obrigado, sargento. pra nós. O senhor teve a oportunidade de encontrá-lo depois ou não? Eu mantenho, às vezes, videochamada com ele e tal. Ele ainda é vivo? É vivo. É vivo? Tá vivaço. Que bacana, tá com 97 anos. 97 anos. E foi uma situação que a imprensa nacional explorou bastante, porque aí fez uma cobertura, né, da família vindo para Uberaba para reintegrar ele, e saiu, o pessoal foi muito gratificante. E assim, a família sempre entra em contato, agradece aquela situação, então para mim foi muito gratificante. Quem quiser assistir essa história que o Sargento Borges está contando, chama no direct que nós vamos mandar para você o link dessa reportagem, tá bom? Bom, Sargento Borges, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor, diferente dos nossos outros convidados, que mandaram uma mensagem olhando para a câmera para os policiais militares que estão na ativa, eu gostaria que se o senhor tivesse oportunidade de falar com os nossos antepassados, com os nossos veteranos, com todos aqueles que já vestiram a farda da Polícia Militar, a farda que hoje o senhor ostenta com muito orgulho, que eu já utilizei durante 15 anos também com muito orgulho, o que o senhor falaria para todos aqueles que já integraram, alguns já faleceram e outros estão aproveitando os momentos com a família agora na reserva? Qual seria a mensagem do Sargento Wesley Borges para esses nossos honrosos veteranos? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um dos senhores, porque hoje essa polícia tem essa imagem positiva, muito gratificante, porque os senhores deram um suor e numa época muito mais difícil, com menos tecnologia, os senhores fizeram acontecer. Ou numa época que, quando eu ingressei, cada um dos senhores me ensinaram o que nós podemos proporcionar hoje à população, hoje com muito mais informação, muito mais tecnologia, mas os senhores fizeram muito. Muito obrigado a cada um dos senhores e essa continência para cada um dos senhores em agradecimento. Que bacana. Tem muito bandido que já foi para a cadeia pelas mãos do Sargento Borges, do Cabo Borges e do Soldado Borges. Sim, e eu me orgulho disso porque cada um que é retirado, às vezes as pessoas falam, mas é só enxugar gelo, coisa tal. Não, mas naquela data, naquele momento, houve um resultado e alguém deixou de ser vítima de algum crime. Coisa boa. Pessoal, quero agradecer o Sargento Wesley Borges, que é, além de um grande amigo, um grande ser humano. Ele tem lá a sua esposa, que também é minha amiga,
tem um filho de 16 anos e em vários momentos ele abriu mão da convivência com a Eliane e com o Patrick para cuidar de você, da sua família, para cuidar da nossa sociedade. Então, em nome do povo de Uberaba, muito obrigado, Sargento Borges, por tudo que o senhor fez e continua a fazer pela sociedade, especialmente aqui do nosso município, onde o senhor serviu praticamente durante toda a carreira e continua protegendo a nossa sociedade. Muito obrigado por dedicar esse tempinho e conta sempre com um amigo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Você tocou numa parte muito importante. A família nos bastidores é mais um que faz acontecer. Todo policial militar, ele vai para a rua, ele vai com aquela garra e tem uma família torcendo por ele e que dá força para ele quando ele está mais fraco. E te agradecer por toda a oportunidade e por todas as condições que tem nos dado. Obrigado. Valeu, comandante. Tamo Obrigado. junto. Valeu, pessoal. Até mais.